Bom dia, amados, caríssimos irmãos e irmãs que nos presenteiam nessa manhã. Bom dia aos internautas que nos prestigiam também além dessas paredes físicas para um alcance maior, levando também a palavra do Evangelho de Jesus. Então, por isso, sintam-se todos acolhidos, abraçados, como nos disse essa música oração, nessa Casa Santa, esse hospital, essa escola, esse acolhimento para todos que chegam aqui, precisando de uma palavra amiga, do consolo, do conforto espiritual. Essa casa está sempre pronta a receber, a amparar através de Deus, de Jesus, da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa Casa de Jesus, que juntamente com todos os voluntários que se prestam a esse serviço com Jesus, se fazem presentes, tanto os voluntários encarnados, como os desencarnados também, que eu acredito que seja em número muito maior, que nos recebem a todos nessa manhã. E para que nós iniciemos as nossas atividades, eu convido a todos nós para que nós fechemos os nossos olhos, se assim nós desejarmos, para que possamos entrar em conexão com esse plano maior, esse plano de luz, com Deus nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre por excelência, a essa espiritualidade amiga, fazendo inicialmente o nosso agradecimento pelo dom da vida, pelas maravilhas da natureza que podemos desfrutar através dos olhos físicos, pela oportunidade que Deus nos concedeu de nós podermos andar, ouvir, falar, e pudéssemos nessa manhã estarmos aqui unidos em pensamento, como um feixe de varas unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, para que com mais intensidade nós pudéssemos transpor essas paredes e elevarmos o nosso pensamento ao mais alto. E assim nós vos pedimos, ó Pai de infinita misericórdia, o amparo para todas as nossas atividades dessa manhã, desde a entrada desse recinto até a evangelização, passando aqui pelo salão, pedindo igualmente o amparo para o nosso expositor Ricardo dessa manhã, para que possamos, através dessa mensagem do Evangelho, ouvir, entender e colocarmos em prática o vigiai e orai em nossas vidas. E assim, Senhor, nos permita, em Teu nome, iniciarmos as nossas atividades desse domingo tão lindo e com a presença de pessoas tão importantes em nossas vidas. Que assim seja, e graças a Deus. A palavra é sua. Bom dia, que bom estar aqui novamente junto com vocês. É uma honra sempre subir aqui nesse palanque e falar e passar para vocês um pouco aquilo que o Evangelho nos traz, aquilo que nós aprendemos e estamos tentando colocar em prática, o que Jesus passou para todos nós. Então sejam todos bem-vindos,
Espero que as palavras que a gente passar para vocês ajudem, né? Não só a mim, que eu sou o primeiro a ouvir o que estou falando, né? Mas a todos. Assim, nós que estamos presentes, nossa família que está em casa, aqueles que estão nos assistindo, que essas palavras sejam bem colocadas e bem feitas na sua vida. Hoje nós vamos falar um tema muito bacana, que é vigiai e orai. Né? Por que Jesus, quando passava naquele povoado, quando ele ia fazer suas conversas com as pessoas, ele primeiro falava, após a saída dele, ele dizia sempre, orai e vigiai. Por que será? Né? Então hoje a gente vai tentar passar isso para vocês, explicar um pouquinho essas palavras de Jesus. Há duas ou 3 semanas atrás, um colega nosso aqui, ele fez uma exposição e ele falou, né, morri, e agora? Né? Explicou o que acontece com os espíritos depois do desencarne. Mas nós devíamos pensar também, voltei, ou estou de volta, e agora? Né? O que eu vou fazer na minha vida? Ou então, próxima exposição desse mesmo colega, ele falou, somos espíritos, e agora? O que devemos fazer como espíritos que somos? Né? Então, tudo há um planejamento na nossa vida, a gente sabe. Quando a gente volta para esse mundo de prova e expiação, que é um mundo de prova e expiação, a gente vem com um planejamento. Tudo na nossa vida a gente faz um planejamento. Né? Quando a gente vai buscar um trabalho novo, fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer um planejamento e tentar chegar naquela meta que a gente estipula. Né? Então, tudo, quando a gente volta para essa vida, é planejado. Mas, claro que muitas vezes a gente esquece, porque daí a gente já está, o espírito está num corpo físico. E muitas vezes, essa parte material fala mais alto que o espírito. Os desejos, as vontades, tudo aquilo que a gente planejou, às vezes fica para o passado. E a gente faz tão pouco quando volta, né? Mas um pouquinho que a gente faz, já é um avanço. Para você chegar em qualquer lugar, qualquer cargo, qualquer coisa que você queira fazer na vida, tem que ter um planejamento. E a gente não chega sempre no topo rápido. A gente chega com uma escada, e a escada é longa. Cada degrau a gente tem que valorizar. Mas, Ricardo, por que você está falando isso? É porque quando a gente tem que vigiar nossos passos, qualquer planejamento que a gente faça, a gente vai ter que vigiar. E orar porque aquilo que você planejou dê certo. Senão, não vai levar a lugar nenhum. Então, no Evangelho, na primeira parte do Evangelho, ele diz assim, por que temos que vigiar e orar? E a resposta dos Espíritos está no Evangelho. Vigiar e orar, para que não entramos em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que no Evangelho diz isso? Por que diz que o Espírito está pronto? É o que estava falando. Nós viemos com planejamento. Ele vem pronto. Apesar de tudo aquilo que você fez no passado, porque a gente teve várias reencarnações. E essa é a nova. Aqui que nós estamos é a nova reencarnação. E nós temos que aproveitar essa nova reencarnação. Fazer tudo aquilo que nós temos que fazer. Fazer o bem. E ele diz, né? O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Por causa desses tipos de tentações.
Continuando, no Evangelho diz assim: o Espiritismo nos orienta, orai e vigiai. O orai e vigiai é a orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos dos recursos da prece para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as tentações. Então, quando a gente está com a tentação de qualquer coisa, a gente percebe que está fazendo uma coisa errada, quando que a gente pede, para quem que a gente vai pedir ajuda? Com certeza para Deus. Que Deus é o nosso Pai. Deus não vai deixar o filho à mercê de coisas ruins. Muita gente às vezes critica: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que as coisas acontecem comigo? As coisas ruins só acontecem na minha família? Daí, no Evangelho diz assim: orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai aquilo que você fez para estar causando esse mal. Então, alguma coisa aconteceu. Orai. Por quê? A gente tem que procurar fazer oração. Não deixar de fazer uma oração. Buscar sempre a ajuda de Deus, de Jesus, dos Espíritos bondosos, dos nossos anjos protetores. Nós temos que procurar sempre essa orientação. Orai e vigiai, o que significa? Para compreender este ensinamento de Jesus, é importante entender o significado das palavras. Orai, que vem do verbo orar. Orai, portanto, compreende a ação de elevar os pensamentos a Deus e fazer prece para se conectar com Ele. Vigiar, por sua vez, vem do verbo vigiar, ou seja, observar e manter a atenção devida sobre as coisas e dos nossos atos. Então, a comunicação que nós vamos ter com Deus é orar. Sempre, quando a gente está com algum problema na vida, a gente está passando por alguma dificuldade, nós temos que procurar oração. Eu lembro, um tempo atrás, quando eu não frequentava a casa espírita, quando eu estava meio com dificuldade, me acontecendo coisas ruins, eu procurava a igreja. Mesmo que não tinha ninguém lá, naquele momento, durante o dia, não estava me sentindo bem, eu procurava a igreja. Ficava às vezes sozinho lá, orando a Deus, pedindo ajuda. E olha, sempre foi atendido. Eu me saía muito bem assim, porque ia buscar essa ajuda com fé. Temos que ter fé também. Não adianta só você orar por orar. Aí são palavras perdidas no vento. Ela vai para o universo. Mas, se você orar com o coração, com fé e acreditar, você será atendido, com certeza. O homem de bem sempre será atendido. Vigiar nossos pensamentos e atos. Lá no item 459 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Mas a gente só está culpando aqui os espíritos. Mas muitos encarnados também, espíritos ou almas encarnadas, também, eles influenciam em nosso pensamento. Então a gente tem que cuidar muito também.
culpa aos espíritos. Mas pode perceber, quando você quer tomar uma decisão, alguém sempre vem falar para você, né? Se aquilo que está fazendo é uma decisão boa ou não. Então, por isso que a gente tem que vigiar também aquilo que estão te passando, aquilo que estão te falando. Às vezes não consegue tomar uma decisão sozinha, né? E essas decisões a gente tem que perceber quando elas são boas ou não. Ah, mas eu estou sendo obsediado. Tá. Às vezes pode ser porque você deixou. A gente pode falar, não obsediado, influenciado, digamos assim. É melhor palavra, né? E pode acontecer sim, com certeza. Né? Quantas vezes a gente quer tomar alguma decisão, a gente fica em dúvida. Tem 3 pessoas ali, ou dois espíritos tentando te falar as coisas. Aquele espírito que te quer bem, e aquele espírito que é simpático àquele pensamento ruim. Né? E ele quer que você faça, às vezes, coisas ruins também. Mas por isso nós temos que vigiar, cuidar com esse pensamento. E muitas vezes, com certeza, os encarnados também nos influenciam. Tem que ter cuidado, né, com as pessoas que a gente anda, as pessoas que estão ao nosso lado, né, as pessoas, qualquer momento, temos que ter cuidado. Às vezes, uma pessoa que a gente nunca viu, passa umas palavras boas para a gente, coisas boas, conselhos bons, e pessoas que estão muito tempo ao nosso lado, parece que querem nos prejudicar, fazer uma coisa que não dê certo as coisas na nossa vida. Mas por que será? Tem alguma coisa, né? Alguma ligação. Vamos passar aqui, não faz mal, não está passando ali outro vídeo. Vigiai e orai. Vigilância, como nos ensina Jesus. Vigiai e orai. Não é fiscalizarmos as atitudes alheias. Acima de tudo, nos prevenir acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Né? Então, a gente pensa, vou vigiar. Começar a cuidar da vida dos outros. Mas não é bem assim. A gente tem que olhar sempre para nós. Né? Muitas vezes, tem muita gente que não gosta de ir no espelho, se olhar no espelho, né? Mas de vez em quando é bom para ver como que você é. Né? E às vezes não precisa de espelho. Se olha por dentro, no nosso íntimo, para ver como que nós somos. Às vezes é bom parar um pouquinho, né? E pensar, meditar, ver o que está acontecendo com a gente. As nossas más atitudes, palavras e pensamentos nos induzem nas ações menos edificantes, que nos dificultam a marcha evolutiva. Então, com certeza, né, as nossas más atitudes, as coisas ruins que nós fazemos, elas dificultam a nossa marcha, dificultam nosso planejamento evolutivo, nosso planejamento espiritual. Com certeza, ela vai dificultar nossas atitudes. Então, a gente sempre tem que vigiar. Vigiar será finalmente estarmos atentos, para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições. Né? Então, a gente sempre tem que estar atento para não sermos iludidos por coisas que vai nos prejudicar futuramente. Né? Coisas ruins. Temos que estar sempre atentos. No Livro dos Espíritos, na questão 803, de Allan Kardec, pergunta aos espíritos de luz:
todos os seres humanos são iguais perante a Deus? Eles respondem: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza de Deus. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Veja, né, que palavras dos Espíritos, né? Que Deus não privilegia ninguém. Todos a seus olhos são os mesmos, são iguais, são seus filhos. Então, Ele não vai privilegiar o rico ou o pobre na hora da morte ou do desencarne. Todos vão ser iguais. A gente percebe, nós como espírito, espiritualista, que a gente conhece a doutrina espírita, que tudo que nós temos a gente não leva a nada. O pobre ou o rico, é tudo igual. A gente não leva a nada. A gente só leva aquilo que a gente aprendeu na alma, aquilo que ficou na nossa alma. Aquilo que a gente, por pouco que seja, a gente aprendeu. Isso vai nos beneficiar futuramente, nas nossas futuras reencarnações, nosso aprendizado como espírito. Isso sim, a gente leva, mas bem material, a gente não leva nada, nada. Vai ficar aqui, vai ficar para os nossos filhos, alguém da nossa família, né? E pode ver. Se esse espírito que ficou com esses bens não for um espírito bom para saber direcionar as coisas que ficaram para ele, vai ser destruída. Por pouco tempo ela vai ficar com isso. Acaba-se tudo. Né? Então isso tanto faz. Para aquele que tem muito ou para aquele que tem pouco. Essa palavra serve. Quais são os nossos maiores defeitos que devemos vigiar? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 759. Os Espíritos de Luz nos dizem: o orgulho e a vaidade são as duas chagas da humanidade. É o vício básico que leva todos a outros vícios. Né? Então, o orgulho e a vaidade, isso aí é uma chaga que nós temos que... Todos têm isso aí, com certeza. A gente é orgulhoso, por natureza, o ser humano é assim. Né? Eu também, às vezes, me vigio por isso, sabe? Porque a gente tem, não adianta. E a gente vem para a doutrina espírita ou outra religião que seja, para tentar nos melhorar, para nos entender o que é realmente esse sentimento que nós temos, né? Então, o orgulho que os espíritos estão falando e a vaidade são as duas chagas da humanidade, com certeza. Né? Hoje, tudo que está acontecendo, guerra e brigas e mortes, isso é tudo orgulho e vaidade. Briga por terrenos, briga por bens, né? Querem ter um mais que o outro. Por que não se divide? Né? Entra num acordo e tal. Mas isso não, isso é do ser humano. Orar e vigiar, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne diversas preces e espírita em uma coletânea para apoiar as orações. Então, se a gente pegar o Evangelho, tem várias orações, né? Ou a própria mensagem, quando a gente abre ele, a própria mensagem, ela nos traz tanta coisa boa. Né? Por isso que a gente
sempre aconselha. As pessoas perguntam, que quando começam a frequentar a casa, como que a gente faz a leitura do Evangelho? Claro, se as pessoas quiserem reunir a família, querem conversar, discutir, comece a fazer uma leitura e discutir o que naquele momento, o que quer dizer aquele texto, ou aquela mensagem. Às vezes eu faço sozinho, às vezes eu estou sozinho e faço o Evangelho. E me traz tanta coisa boa. Hoje mesmo, quando cheguei na casa, abri o livro, que já tinham feito a prece, e me veio uma mensagem tão boa, sabe, que com certeza vou levar para o dia todo comigo. Então, procure o Evangelho. Se você não gosta de ver, não gosta de ler o Evangelho, pega outro livro, Livro dos Espíritos, que tem várias perguntas e respostas que podem trazer coisas boas, né? E é muito interessante. Vou ler uma mensagem que está no Correio Espírita, que é muito interessante, que veio juntar a nossa mensagem de hoje para vocês. Ele diz assim: orai e vigiai. Jesus, em sua despedida, deixou-nos um ensinamento de tamanha importância que não poderia ficar impreciso na história da humanidade. Teria que ser fixado e ensinado em todos os tempos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, porém, nessa ordem, vigiar em primeiro lugar. Orar é importante para entrarmos em comunhão com os valores espirituais da existência, recebendo os fluidos nutrientes de amor e luz. Entretanto, a vigilância é fundamental para nosso equilíbrio. Somos constantemente influenciados em nossa vida de relação. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, como ficou conhecido por sua missão junto aos povos pagãos, afirmou em carta ao povo hebreu: temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha. Então, naquela época, o que queria dizer Paulo de Tarso já com isso tudo? Com essa palavra de temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Porque nós estamos sendo constantemente vigiado por espíritos ou outras testemunhas. Então, pessoas estão nos observando, sempre, o tempo todo. Com o surgimento do Espiritismo, entendemos o que o iluminado Paulo quis dizer. Allan Kardec, o insigne discípulo de Jesus, em 1861, legou-nos o maior tratado psiquiátrico de todos os tempos, o Livro dos Médiuns, extraído da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nesse precioso livro, que é o manual mais seguro do intercâmbio entre o mundo espiritual e o material, encontramos as orientações necessárias para nos tornarmos mais fortes e equilibrados, atenuando os males de nossa existência. Quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos que necessariamente afastam os maus. Atrair os espíritos é uma condição natural, já que vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos conectados a nós pela lei da atração. Semelhante atrai semelhante. O nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações determinam a nossa realidade. O que quer dizer também que o nosso pensamento atrai muitos espíritos. Aquilo que a gente está pensando no momento, ou coisa ruim ou coisa boa, a
A gente está atraindo sempre esses espíritos. Mas não só esses espíritos. Né? A gente é atraído também, atrai outras pessoas encarnadas. Então, pessoas que têm o mesmo vício que nós temos, os mesmos gostos, as mesmas ideias. Então, elas são atraídas pelos nossos pensamentos e nós também somos atraídos pelos pensamentos delas, né? Pelas ações delas. Vivemos num mundo de ondas, vibrações e energias. Basta um pensamento ou uma palavra ofensiva, pronunciada impensadamente para desencadear vibrações que se estenderão atingindo com sua ressonância outros que se encontram em sintonia com esse padrão de nível mental, gerando a discordância e turbulência. É um fenômeno semelhante à propagação de ondas, que se verifica quando atiramos uma pedra no lago. Olha, já veja que interessante. Quando você tira uma pedra no lago, as ondas que surgem no ponto onde a pedra caiu propagam-se e chegam até a margem. Podemos dizer que o mundo é um grande lago mental. As ondas mentais de uma pessoa não ficam restritas a uma pequena área. Em torno delas, elas se propagam, sem parar, entendendo sua influência à mente dos outros, ao trabalho e ao ambiente geral, alterando-se de forma invisível enquanto durar essa energia. Já perceberam, né? Isso que quer dizer? Quantas vezes alguém já deve ter feito isso, jogar uma pedra na água? O que ela faz? Ela não vai ficar aquela onda só ali no meio. Ela vai se espalhar até a margem do rio, ou onde que seja. Né? Isso é a mesma coisa que ele quis colocar aqui, né? Nossas ondas mentais. Quando a gente fala alguma coisa negativa, ou quando a gente fala alguma coisa positiva, ela vai se espalhar. Né? Ela vai para o universo. Ninguém está imune a tais ocorrências que desarticulam o nosso psiquismo e todo o nosso cosmo orgânico. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no excelente livro Nas Fronteiras da Loucura, esclarece: a linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. O instrutor André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, assevera: no estado atual da evolução humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina. Você veja palavras que quer dizer esse livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Por isso devemos evitar as discussões em família, no ambiente de trabalho, nas ruas, no trânsito, nos encontros com amigos e nas reuniões sociais. A vigilância deve ser constante. Todo cuidado é pouco. Aí, essas palavrinhas que já me tocaram em algumas coisas assim, que a gente tem que vigiar e cuidar. Né? Então, a principal aqui é evitar discussões em família. Né? Então, sempre alguém quer estar certo em discussões em família. Né? Então, a gente tem que ser, não ser 220 ao mesmo tempo. Como um casal, né? Alguém tem que ser 110, senão vai dar um estouro forte. Também diz o sábio e bondoso espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que toda emoção violenta sobre o corpo
é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição que agasalhamos é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas e se expressa na chamada colite mucose, atingindo esse fenômeno primário que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas. Aqui já está falando mais do corpo físico. Os desajustes gastrointestinal repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessa o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde as mais leves irritações da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Bezerra de Menezes escreveu como o médico holopata e o homeopata o fabuloso livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Conta ele que um filho seu que cursava a faculdade de medicina foi subitamente tomado de alienação mental. Depois de utilizar todos os seus recursos e a ajuda de seus amigos, médicos notáveis, viu que o filho teria que ser levado para o hospício. Aí ele buscou intervenção espiritual e o espírito que veio atender-lhe, o socorro, deu o diagnóstico, obsessão, acrescentando, além do tratamento terapêutico que deve ser dirigido sobre o baço, que no homem, como o útero da mulher, é a porta das obsessões, sempre ligado a uma lesão orgânica. É indispensável evocar o obsessor e alcançar dele que desista dessa obsessão. Isso explica porque, após um surto de obsessão, o médico que lhe sofreu o efeito sente na boca ressecada, dores abdominais e a sensação do dia seguinte de uma ressaca, como se tivesse feito a ingestão excessiva de bebida alcoólica. Porém, quando adoecemos, não basta que um doente diga ao seu médico, diga ao seu médico, dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Muitas vezes acontece isso com a gente vai desesperado no médico e tal, e pede ajuda, corpo físico. Mas muitas vezes o médico receita, claro, remédio para a cura do corpo, mas ele não sabe o que pode curar o espírito, aquele momento que a pessoa está passando o espírito, porque muitas coisas, quando o espírito não está bem, ele passa para o corpo. E traz muitos tipos de doenças que até os médicos não conseguem resolver. É imprescindível vigiar sempre nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Praticar a humildade, reconhecendo nossa pequenez diante do universo. E treinar a paciência, compreendendo e amando as coisas e as pessoas. Olhar para todos com os olhos cheios de amor, a fim de que o bem cresça em nós, porque seremos invariavelmente traídos pelos defeitos que possuímos, que funcionam
que funcionam como antenas poderosas a captar as energias numa perfeita sintonia de atração, as energias semelhantes. Os espíritos ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Né? Então, essa é a mensagem que a gente trouxe para vocês, e para mim também, com certeza, né? Que a gente tem que estar todos os dias atento, toda hora, vigiar e orar. Aqui falou-se, né, também sobre nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, em todos os lugares onde a gente estiver. No trânsito, principalmente, né, que a cidade, a gente sabe que está ficando bem complicado o trânsito, né? E às vezes a gente começa a se reconhecer aqui, no trânsito. A gente começa a ver como que a gente é, com a nossa reação. Quando a pessoa buzina, quando a pessoa te xinga, alguma coisa errada que fez no trânsito, né? Ou às vezes você está distraído, abre o sinal verde, você não vai e a pessoa fica te buzinando atrás e de repente você já quer, né, xingar. Então, assim, uma questão que a gente pode ver como é que a gente é e sentir como a gente é também, junto com a nossa família. Quando alguém quer nos ofender, né, quer o mal da gente. Se cuidar, principalmente, porque quando o teu espírito não está bem, o corpo também não vai estar bem. Nós somos igual a um carro. Né? Eu coloco essa comparação sempre, porque se a gente não estiver fazendo a manutenção, sempre, trocando de óleo, né? Isso quer dizer, trocando nossos pensamentos, ele não vai funcionar direito. Né? Quando ele está encrencando, a gente pensa, vamos no mecânico, vamos arrumar ele. E nós? O que nós vamos fazer? Qual que é a mecânica que nós vamos usar para nós? Então, é muito importante a gente fazer aquilo que devemos fazer, porque a vida é tão curta, a gente pensa que é longa, mas ela é muito curta. Quando a gente vê, tudo acaba. E para outros, a vida continua. Para nós, ela acaba. Então, vamos tentar fazer aquilo que deve ser feito. A gente, quando vem aqui falar sobre a doutrina espírita, a gente não vem dizer, mude, faça isso, faça aquilo. A gente só aconselha o que o Evangelho nos traz. E aquilo que ele nos ensina, a gente tenta passar para outros. Tá bom? Então, um bom domingo a todos. Que essa mensagem serviu para alguma coisa para nós, com certeza. E que seja um domingo muito bom para todos, lindo, como a Marina falou no começo, cheio de amor. E que a gente chegue em casa hoje, com certeza, abrace alguém da família, você vai ver que energia boa. Mesmo que a pessoa não esteja preparada de sentir esse abraço, abrace. Faça aquilo que você está sentindo no momento. Né? Vocês vão ver como é uma coisa boa. Tá bom? Então, um bom domingo a todos. Fico com Deus e até a próxima. Obrigado.